A palavra do Senhor, passamos por esse momento orando. Agora vamos lá para Filipenses capítulo 1. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje a gente vai terminar esse trecho que a gente está estudando, que é dos versos 12 até o 26, né? Pelo menos a divisão que a gente fez foi essa. Então, a perícope, né? O trecho que a gente está utilizando para a leitura é esse. A gente vai ler esse trecho, só que eu já vou aproveitar e já vou começar, não começar, mas usar o verso 27 hoje, tá? Na verdade, a gente só vai falar hoje dos versos 25 e 26, tá bom? Somente dos versos 25 e 26. Mas o verso 12, para a gente ler o trecho completo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então, aqui a gente já tem certeza que Paulo estava preso. Além disso, a gente precisa ver que aquilo que para alguns seria um obstáculo, para Paulo, ele, na interpretação que ele faz das circunstâncias, é uma motivação para ele próprio, porque ele pode pregar para aqueles que nunca ouviriam a palavra, por exemplo, os guardas que cuidavam dele, certo? E além disso, existem pessoas com amor pregando, obrigado, irmão, joia, pessoas com amor pregando a palavra de Deus, e outros com fingimento. Então, Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está. Paulo está preso para pregar o Evangelho ali. Paulo está preso para que outros possam ser motivados para pregar o Evangelho. A palavra do Senhor não está presa. E ele, de uma forma madura, no verso 18, diz: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O que alguns se ofenderiam, se a pessoa está fazendo de forma fingida, ele está regozijante, ele está alegre. E uma coisa que é importantíssima, irmãos, a autoridade da palavra não está no mensageiro, está na mensagem. Esta parte que Paulo nos ensina é fantástica. A qualidade da semente não está no semeador, está na própria semente. Então é assim, imagine que você olha alguém falar de Deus. Imagine. Vou falar para você não ficar ofendido. Eu vejo alguém falar de Deus, e eu sei que ali é tudo fingimento. Só que eu, irmãos, eu não tenho coragem de falar como determinadas pessoas têm. Sabe o que eu faço? Eu fico em silêncio e falo: Deus, que a tua palavra aqui é poderosa, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que ela frutifique. É isso que a gente tem que fazer. Que importa? Eu vou ficar feliz e muito. Verso 19, porque sei que disso me resultará salvação. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse verso, tá? Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Cristo. O pastor Viana explicou esse versículo para nós. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, e o assunto muda a partir de agora, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado ao Senhor Deus por todos esses exemplos que nós acabamos de ler, e que o Senhor abençoe, ó Pai, esse momento de estudo. Abençoe os teus servos que estão aqui reunidos hoje, todos nós, ó Senhor Deus, que viemos para o culto público, aqueles irmãos que estão acompanhando de suas casas, que o Senhor abençoe, ó Pai. Nos ajude no sentido, ó Santo Deus, de aprendermos agora. Então, abençoe aquele que vai falar e aqueles que vão ouvir, que tudo sirva para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, versos 25 e 26, estes são os versos de hoje, tá? Então, na semana que vem, a gente vai para o próximo pedacinho da Bíblia, né? O próximo trecho, a próxima perícope, de 27 a 30. Com isso, a gente termina o nosso capítulo. Mas hoje a gente já vai ver o verso 27, alguma coisa. Verso 25. E tendo esta confiança, aí olha só, a confiança faz com que Paulo saiba uma coisa. Então, ó, que sei que ficarei e permanecerei. Então, vamos lá. Então, é claro que o texto, ele está falando para nós de duas coisas diferentes. Então, vamos lá, ó. E tendo essa confiança, que confiança? A confiança é essa daqui, ó. Verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Então, tem duas coisas boas aqui, tá? Que coisas são essas? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Irmãos, é assim. Eu sei que o pastor Viana já explicou isso daqui, mas só para a gente pegar o verso 25, tá? É claro que a gente quer ir para o céu. Tá joia? Sim ou não? Sim. Quem quer morrer hoje? Você quer morrer? Não. Ah, tá. Eu entendi, Você falou não. Não, né? Você falou também. É que eu entendi Vocês entenderam o quê? Ele está meio dormindo ali, falou, não, eu estou precisando que é eu. Falei, você quer morrer? Não faça uma coisa dessa. Ô Neil, então a gente é hipócrita. Hipócrita nada. Você ainda vai dar fruto? Ué, eu estou pronto para isso. Está pronto para isso? Então está certinho você querer viver. Vamos lá, agora vamos lá. A gente já conheceu, ó. Eu quero que você levante a mão, ou balance a cabeça. Alguém aqui já conheceu alguém que queria morrer? Falou, já chegou minha hora, tá bom. Ninguém? Ah, não é possível, sério mesmo? Eu conheci. Hã? Conheceu? Pronto. Pronto. Não é, eu conheci. Pessoa que falou, não estou esperando meu Jesus. Presta não ficar nessa vida mais. Pronto. Você não conheceu, mas você vai conhecer, porque você tem que conhecer crente, tá? Crente, quando chega, fica velho mesmo, fala, lembra da irmã Divina que ela falava? É bom envelhecer com saúde. Mas chega uma hora que a gente já está querendo partir. A irmã Divina falava isso. Você conheceu alguém que você não conversou com ela? Né? Não que eu estou falando que ela queria morrer logo, né? Quando chegou no finalzinho. Então, normal isso daí. Está com Cristo é melhor ou não é? É.
querer ficar aqui é pecado? Ah, sou hipócrita. Claro que não. Você tem planos, não tem? Tem gente aqui que tem filho para criar ainda, não tem? Pronto. Aí o seu filho criou. Ah, quero ver neto. Sei lá o que é, que você vai inventar. Mas sabe, tudo bem. Pode ver. Você está contente com a sua casa? Está contente com o seu cabelo? Você tem planos. Estou falando de coisas básicas. A irmã Helena, que linda, cortou o cabelo? Não ficou linda? Olha aí. Cortou o cabelo, não ficou, irmã? Não achou? Pronto. Planos. Certo? Então, vamos lá. De ambos os lados estão em aperto. Tendo o desejo de partir, está com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas, julgo mais necessário, por amor de vós, olha o que ele usa, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei. Então, ele estará vivo. Tudo bem? Então, ele sabe que vai ficar vivo. Muito bem. Só que, Neil, você falou que tem duas coisas aí. Ele diz, e tendo essa confiança, sei que ficarei. Olhe para o verso 24, que confiança é essa que ele vai ficar? Que ele vai ficar vivo, ficarei na carne. E permanecerei com todos vós. Opa, preste atenção no verso 19. E aí a gente vai pedir ajuda para o pastor Viana, que ele explicou bem isso aqui para a gente. Porque sei que disto, ele está falando dele preso, ele está falando do testemunho do evangelho à guarda pretoriana, ele está falando do testemunho do evangelho, tanto daqueles que amam a Cristo, amam a obra, amam a igreja, quanto aqueles que fazem por fingimento. É disto que ele está falando. Verso 19 de novo, porque sei que disto me resultará a salvação. Vocês sabem a resposta, mas eu vou perguntar direto para o pastor Viana, para não ter erro. Pastor Viana, se existe, vamos lá, esta salvação aqui, é a salvação de Paulo para ele chegar diante do trono de Cristo e falar que ele tem direito da cadeia, isso mesmo. Essa salvação, não, os irmãos sabem que ele não está falando disso. E por que os irmãos sabem? Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aquele que crê na minha palavra, aquele que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo é Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo por Cristo. A nossa salvação é por causa de Cristo. Então, esta salvação aqui, não é a salvação eterna de Paulo, que ele vai gozar no céu, nem a minha e nem a sua. Isso aqui é a libertação dele. Então, peraí. Vou ler o 19, tá? Porque sei que disso me exultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Verso 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós. Se ele vai permanecer com os irmãos, ele pode estar preso? Não. Então ele tem a confiança de ficar vivo. Diferentemente de 2 Timóteo 4, quem lembra? Em 2 Timóteo 4, verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Está vendo? Então aqui ele diz, e tendo essa confiança, no verso 25 do capítulo 1 de Filipenses, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós. Então, ótimo. Paulo ficará vivo, e além de vivo, ele, pelo testemunho do Evangelho, naquele momento ele será liberto. Depois, não é o caso do nosso estudo agora, mas o cerco, que é feito,
na vida dos cristãos, ele se aperta, e Paulo, ele é decapitado, né, quando ele tinha aproximadamente uns 65 anos, tá bom? Então, é isso que acontece na vida do apóstolo, mas nesse momento ele vai ser liberto. E por que ele vai ser liberto? Porque o verso, vamos lá, vire aqui, o verso 22 diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. O verso 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, agora ele está falando que vai ficar vivo e vai permanecer entre os irmãos. Para quê, irmãos? Para proveito vosso e gozo da fé. Vamos lá? Muito bem. Vamos para o verso 12? Vamos para o verso 12? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Agora, ele está falando, não do Evangelho, mas do proveito dos filipenses. Então, quando ele estava escrevendo o verso 12, ele fala do proveito do Evangelho, é o progresso do Evangelho. Alguém traz alguma outra palavra aí? Quem tem uma outra tradução? Qual? A sua diz o quê? Progresso, né? Então, você pode ler aí o verso 12? Muito bem. Veja o que está escrito no verso 25, por favor. Isso. Pronto. Joia? Tudo bem? Então, o povo irá ter crescimento espiritual por causa de Paulo. Isso, eu acho que isso não tem nenhum problema de falar disso. Certo? Não pode pensar que Paulo... o que Paulo pensa que é? Ele pensa que ele é o apóstolo de Cristo. É isso que ele pensa. Como eu tenho que pensar que sou o pastor da igreja, o senhor também, assim. A gente tem que saber a nossa posição, é só isso. Isso não pode deixar a gente nem no lugar que a gente é acima da gente, nem abaixo, só isso. Aquele negócio da sua casa. A Ju está aí na ativa aí. A mãe chegou. Então, Julião tem um recado para a Amandinha. Amanda, é para você, vamos imaginar, parar de assistir televisão e lavar louça. Ela continua assistindo. Vai lá o Julião e fala: mãe, já falei com ela, diga que eu mandei. Aí o mensageiro vai lá, desse jeito que ele é aí. Adolescente sempre é aquele jeitão, né? Todo adolescente é do mesmo jeito. Manda, a mamãe mandou. O mensageiro foi lá com a mensagem, com a autoridade. Se precisar, eu acho que não precisa depois disso. Mandoca, quando o Júlio fala, a mamãe mandou, você desliga a televisão ou não? Ah, bom, que bom. Mas se, vamos imaginar que a Mandinha está num dia mal dela. Sei lá. E daí? Então, a Ju aparece. Eu sou a mãe. Ela está se rebaixando ou se exaltando? Não. Ela está dizendo quem ela é. E acabou o assunto. Então, Paulo está olhando aqui para o povo e fala assim: para o progresso de vocês, eu permanecerei vivo e estarei aí. Olha isso, irmãos, agora olha só. Eu até que você não está perto de mim agora, mas eu até me arrepiei agora. Porque na semana que vem, a gente vai ver, não sei se eu ou o pastor Viana. Mas preste atenção no verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Pastor Viana, será que está tendo alguma briga lá, irmão? Para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito. Irmão, será que está tendo briga lá? Vamos continuar?
combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Será? Estou só falando. Vamos ver o que o pastor Viana vai falar semana que vem para a gente. Será que está tendo alguma coisa lá? Mas ele está falando, eu vou chegar aí, para o progresso de vocês. Não se esqueça que um apóstolo, ele traduz o Velho Testamento para nós, sempre lembra disso, ele traduz, ele aprende de Cristo, e nos ensina a ser igreja. É que a gente já sabe ser igreja, porque a gente tem interpretado esse livro há 2000 anos, mas os irmãos aqui não. Os irmãos aqui estão recebendo a carta. Os irmãos aqui, se você pensar, esses irmãos, principalmente esses aqui, para o Império Romano, eles eram uma seita judaica. Por isso que eles estão livres ainda. Nesse sentido da liberdade que o Império Romano dava para os judeus. Por isso que eu falei de apertar o cerco e Paulo depois, ele não escapar de Nero. Muito bem. Então, para o progresso de vocês, ele estava exaltando, né, estava escrevendo e exaltando a Deus, por causa do progresso do Evangelho devido à sua prisão. Mas agora, ele está falando do progresso daqueles que têm a mensagem. A igreja dos Filipenses. Aí, para terminar esse versículo, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito vosso e alegria da fé. Então, vamos lá. O que é essa... desculpa, eu falei já alegria, né? Na minha Bíblia está escrito gozo, eu sei que na sua também está escrito gozo, mas é alegria, tá? O que seria este gozo da fé? Talvez você pense, não, é a fé que a gente tem falado, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas se quando a gente olha todo o contexto, a ideia aqui é do Evangelho. Verso 27 de novo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. No verso 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Continuando o texto, verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então ele está falando, eu estarei vivo e irei até vocês, e vai ter um motivo, para vocês crescerem, para o progresso de vocês, certo? E também para que vocês tenham alegria naquilo que o Evangelho tem feito na vida de vocês. E ao redor também, porque, tem que lembrar, é que agora a gente é muito preso ao templo, né, irmãos? A gente é aqueles que são chamados para fora, mas muitas coisas acontecem, mas não é a Vila São José, tá? É a maioria das igrejas, para edificação do corpo local. É isso que acontece. Mas esses irmãos aqui, eles estão edificando o corpo local, e é claro que eles têm que crescerem, tá? Eles precisam fazer isso. Então, é para tudo aquilo que o Evangelho proporciona para a nossa vida. Eu tenho dito algumas vezes, eu quero repetir isso. Irmãos, é assim, quando eu brigo, tá, com a minha esposa, quando eu brigo, do que eu preciso? Do Evangelho, disso que eu preciso. Quando eu estou sem emprego, eu preciso do Evangelho. Quando eu estou doente, preciso do Evangelho. Quando eu tenho dívida, eu preciso do Evangelho. Ótimo. A partir dele, aí eu tenho as respostas para todas as coisas. Aí eu tenho a paz que eu preciso para todas as circunstâncias. A partir dele. É sempre desse jeito. Então vamos lá. Quando eu peco com você, eu pequei primeiro contra Deus. Tá? É sempre assim. Tudo parte de Deus. Então eu magoo Deus, porque eu desobedeci a Deus. Aí eu te magoo. É desse jeito. Eita, aqui eu tenho que tomar mais cuidado. Tem que prender onde bate aqui. Esse aqui. Compraram, tudo bem. Eu permiti, né? Os irmãos cuidadosamente falaram, é esse. Pode comprar, eu me adapto. Mas sei lá, hein? Vamos lá. Melhor pôr uma tabuinha aqui, hein? Quase que eu dei um murrinho aqui, hein?
Mas esse aqui já aguenta mais. Acho que eu vou pôr esse aqui, ó. Pronto. Então, tudo bem, é do evangelho que a gente precisa. Então, o apóstolo irá até eles. Muito bem. Agora, eu vou ler o 25 todo e já vou para o 26, que eu preciso terminar esse texto. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo na fé. E agora, o foco sai dos irmãos filipenses. E agora, nós vamos para uma outra esfera, Cristo. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo. Difícil a frase, hein? De novo, ó. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, agora você não tem dúvida nenhuma, vou começar pelo final, que Paulo estará com eles e tem essa confiança de estar com os irmãos na igreja, tá? Vá ir na cidade, ter comunhão com os irmãos. Para que a vossa glória cresça. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer isso daqui, fazer isso daqui, deixar marcado, que você sabe que eu vou voltar no texto, certo? Que é assim que se deve pregar, você que, por exemplo, Julião, um dia eu vou pregar, isso. Sempre volte no texto, irmão. Tem esse negócio de ler um versículo e nunca mais voltar nele. Você falou que ia explicar aquele texto, explique. Julião já está anotando, né? Em breve vai ser um pregador. Vamos lá. Vamos para Jeremias 9. O que é gloriar? Né? Quando a gente pensa no sentido que Paulo está falando. Jeremias, quem lembra desse texto, hein? Quando eu começar a ler, você vai lembrar. Verso 23, vamos lá? Assim diz o Senhor. Vamos lá? Assim diz o Senhor, não se glorie, o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Alguém traz aí na sua tradução, por exemplo, da Arnil, uma palavra diferente de gloriar? Alguém traz? Todo mundo é gloriar? Tá jóia. Quando a gente vai olhar, é que eu estou sem o meu celular. Ninguém tem uma NVT aí? Fala aí. Pronto, está ótimo. Está vendo? Ótimo. Então vamos lá. Orgulho, ele tem muito esse negócio pejorativo, né? Mas ele tem essa ideia pejorativa quando a gente é orgulhoso. Então, eu sou orgulhoso. Daquele negócio, sou convencido. Na gíria de hoje, eu me acho. Já viu essa gíria aí? Eu me acho. Isso aí se acha. É orgulhoso. Que é uma coisa que, na verdade, todos nós somos, né? Não vem com essa cara de crente para mim, não. Que todo mundo tem um pouco desse negócio de falar, não, o meu é melhor, né? Mas tem que ficar atento com isso. Certo? Foi isso que fez a gente cair. Foi o orgulho que a gente teve. Fez a gente ouvir o Senhor Deus. A gente queria saber sobre o bem e o mal. Muito bom. Tem essa ideia. Mas todo orgulho é pecado? Tome cuidado. Seu filho já fez alguma coisa muito legal? Hein? Por exemplo, você tem neto, né? A irmã tem netos, né? O pastor Viana e a irmã Mariana lá, tem até bisneto. Não é isso? Não é isso? Está vendo? Então, tem neto. Então, imagina o seguinte, você já teve a oportunidade de ver seu filho em ação, sua filha em ação, cuidando dos seus netos? Aí você, de repente, olha o comportamento do seu neto, e você fica feliz com aquele comportamento? Você sabe que você não ajudou em nada. Você
queria estragá-los. Que avô e avó, não, avó e netos, eles são aliados, cuidado com eles. Eles sempre estão no esqueminha. Mas o seu filho, ele foi bem. Você já teve orgulho do seu filho, da sua filha? Porque o negócio deu certo? Pronto. É pecado? Você se alegrar? Porque o seu filho é um bom pai? Sua filha é uma boa mãe? Ou porque o seu filho venceu? Ele tinha uma dificuldade na vida, um problema na vida dele. E de repente, ele venceu por Cristo. Talvez alguns pela própria educação que você deu. Porque existe uma coisa chamada graça comum. Tudo bem, irmãos? Tá joia? Aquilo que eu falo para os irmãos, a Bíblia foi escrita para quem? Para o crente? Para qualquer um. Fez o que a Bíblia manda, mesmo sem saber, dá certo. Então alguém teve uma educação de acordo com alguns padrões estabelecidos na Bíblia. E por causa disso que ele aprendeu, quando ele era criança, ele venceu. Pronto. E aí? Você se alegrou com ele? Você se orgulhou? Essa é a ideia aqui. Tá? Essa é a ideia. Só que alegria não é a palavra certa para isso. Na verdade, é orgulho mesmo. Só que orgulho, nesse sentido, se orgulhar no outro, e não em si mesmo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Para que a vossa glória cresça por mim. Opa, mas se o texto acabasse aqui, talvez você pensasse que Paulo é orgulhoso. Mas só que ele está falando não do orgulho dele, ele poderia ser interpretado, ele está falando do orgulho dos irmãos. Então vamos, agora que eu já expliquei, vou mudar para a glória de novo, tá? Tudo bem? Que os irmãos se gloriem, e essa coisa transborde. Alguém, quando fala a palavra cresça, tem uma outra palavra? O verso 26 assim, para que a vossa glória cresça. Alguém traz uma outra palavra? Abunde, tá vendo? Então, a ideia, sacudida e transbordante, lembra, pastor Viana? É transbordar. Só que é o seguinte, peraí, já volto aqui. Para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus. Pronto, aí está tudo certo. Não é por causa da figura de Paulo, não é por causa do título que ele carrega de apóstolo, não, é por causa do que Cristo faz na vida dele, do que Cristo faz através da vida dele, e do que Cristo, agora olha só, ele está escrevendo e está olhando para o futuro. Então vamos de novo, ele escreve aqui, e ele está olhando para o futuro, quando esse momento chegar, porque você tem que lembrar que no final do verso, pela minha nova ida vós, quando esse momento chegar, a prisão é passado. Dá para entender isso? Quando esse momento chegar, ele tem que estar livre. E aí, os irmãos se gloriarem em Cristo, por tudo aquilo que Cristo tem feito na vida dele, e ter tirado ele da prisão, também faz parte. É só você lembrar do verso 19. Então, essa é a ideia desses dois versículos de hoje, tá? E eu paro aqui, semana que vem, versos de 27 a 30. Meu Deus, eu agradeço, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, a oportunidade de estudar a Tua Palavra livremente, e clamamos por aqueles irmãos que não podem fazer isso. Que o Senhor abençoe agora a nossa saída para casa, e nos dê um bom resto de semana, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, Deus abençoe, os irmãos de casa, os nossos visitantes, um abraço.